Ei pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Agora neste tutorial vou mostrar a vocês duas maneiras de como aplicar listras em um bolo usando buttercream. Uma é o método tradicional, apenas aplicando listras com saco de confeitar, e a outra é usando um pente como este. Então esses raspadores de padrão estão ganhando popularidade e recebo muitas perguntas sobre seu uso. Agora, a vantagem desses raspadores é que as listras que você consegue são realmente claras e definidas. No entanto, é um processo um pouco mais longo e mais difícil, e é por isso que quero comparar o uso do raspador com a aplicação de listras como eu normalmente faria, porque sempre prefiro o método mais fácil. Então, o que vou mostrar primeiro é o uso do raspador, porque, como eu disse, é um processo mais longo. Então, eu tenho meu bolo com cobertura de migalhas, que foi resfriado o suficiente para a primeira camada de buttercream endurecer. E eu tenho um novo lote de buttercream de merengue suíço aqui que deixei branco, porque quero que a base das listras seja branca e vou colorir depois. Então você pode usar qualquer outro buttercream com essa técnica. Eu pessoalmente acho que o merengue suíço funciona melhor por causa da maneira como ele se ajusta entre as etapas, e você verá o que eu quero dizer em breve. Mas primeiro o que vou fazer é cobrir todo o bolo com uma camada generosa de buttercream. Então, vou começar colocando um pouco em cima, espalhando isso por cima. E estou usando minha mesa giratória e espátula para mover continuamente o bolo e espalhar o buttercream de maneira uniforme. Então vou posicionar a espátula e girar a mesa giratória para obter um topo bem plano e então vou trabalhar nas laterais. Então estou aplicando uma camada bem espessa de buttercream aqui. Você quer que tenha cerca de 1 cm de espessura porque vamos raspar bastante e, claro, você não quer expor o bolo por baixo. Não se esqueça de cobrir todo o bolo, incluindo os cantos bem de baixo onde está tocando a base do bolo. Pessoalmente, eu gosto de começar com branco para a base, porque você não sabe exatamente quanto precisa, especialmente para as camadas coloridas. Então, se você começar com branco, pode colorir o restante em vez de tentar calcular exatamente quanto precisa para a primeira cor e potencialmente ficar sem aquele creme de manteiga colorido. Então eu não preciso me preocupar em alisar isso ainda, porque é claro que vou passar com o raspador, mas eu quero uma camada uniforme. Então acho que cheguei lá, só um pouquinho mais aqui. Antes de raspar, quero garantir que preenchi bem os cantos superiores, pois vejo que um pouco do creme de manteiga está descendo. Quero aplicar um pouco mais apenas nas bordas e quase empurrar esse creme de manteiga para fora da borda. Então, é realmente importante com essas espátulas segurar a espátula na posição correta. Então, coloque-a no seu bolo em um ângulo de 45 graus em sua direção, e você pode ver que eu espalhei meus dedos ao longo do lado para manter a retidão da espátula. Alinhe o canto inferior da espátula com o canto inferior do seu bolo e comece a raspar. No início, vou aplicar uma leve pressão apenas para sentir como o bolo está reagindo à espátula e dar algumas voltas. Já posso ver que houve um grande acúmulo no topo do bolo, então vou me livrar disso e continuar raspando. Mais uma vez, você quer uma camada uniforme de creme de manteiga ao usar essas espátulas. Caso contrário, as listras não aparecerão. Então, o que você já pode começar a ver acontecendo é que as reentrâncias da espátula estão criando esses sulcos no creme de manteiga. Então, um pouco do bolo começou a aparecer, mas não estou preocupada com isso porque é onde está a reentrância e vou preencher essa parte com mais creme de manteiga depois. A parte importante são os sulcos que estão se destacando do bolo e eu quero que eles estejam extremamente lisos. Então você pode ver esses sulcos se alinhando, no entanto posso ver que na parte inferior os sulcos não são tão aparentes, então vou aplicar um pouco mais de creme de manteiga ao redor da base para preenchê-la um pouco mais e garantir que eu consiga esses sulcos como fiz com o resto do bolo. E você pode ver especialmente que o sulco inferior se tornou mais aparente depois de ter adicionado creme de manteiga extra. Então, como você pode ver, é necessário um pouco de paciência, porque você quer que esses sulcos sejam o mais perfeitos possível, porque depois que fizermos a próxima etapa, não há volta. Então, o que estou procurando é a suavidade nas partes externas do sulco. Não me importo muito com as partes internas, especialmente, por exemplo, onde o bolo está aparecendo, porque vou cobrir isso depois. São os sulcos externos brancos que você quer observar. Então, por exemplo, eu tenho algumas bolhas de ar, então eu só quero me livrar delas antes que o bolo esfrie no freezer. E estou apenas verificando se os lados do bolo estão bem retos.
Então, mais uma vez, o que você está procurando não é apenas um exterior reto e suave, mas também essas cristas claras. Porque o que vamos fazer agora é resfriar isso no freezer para que fique completamente firme e depois preencher essas cristas com outra cor. Você notou que eu também não limpei o topo. Como vai para o freezer, vou usar isso a meu favor e criar alguns cantos bem afiados. Então vou colocar este bolo no freezer por cerca de 20 minutos. Então, enquanto o bolo está endurecendo na geladeira, vou mostrar a você a outra técnica que requer a aplicação das listras com o saco de confeitar. Eu colori parte do meu creme de manteiga de merengue suíço de rosa, deixando uma parte branca. Para aplicar as listras com o saco de confeitar, na verdade é muito mais fácil do que parece. Eu não vou mover a mão que está segurando o saco de confeitar. Todo o trabalho é feito pela plataforma giratória. O que você precisa garantir é que está aplicando uma pressão constante e uniforme quando está apertando o saco de confeitar. Então vou começar bem na base do bolo e inclinar o saco de confeitar um pouco para fora, para que quando eu aplicar o creme de manteiga assim, eu realmente obtenha a espessura de onde cortei o saco de confeitar. E vou tentar manter essa espessura em toda a volta do bolo. Eu pessoalmente gosto de fazer 2 linhas de cada cor assim, mas você pode fazer as listras tão finas ou tão grossas quanto quiser. Como visto, não movi minha mão direita, tudo estava no prato giratório. Então, vou fazer exatamente a mesma coisa com o branco e tentar manter a mesma espessura tanto para fora quanto para cima para obter listras uniformes. Você também pode usar essas camadas de bolo como um guia aproximado. Então, vou alternar entre as 2 cores e não importa se houver espaços entre as cores. Se forem pequenos, eles serão preenchidos quando raspamos ao redor. Então, se deseja usar várias cores, recomendo essa técnica, pois permite alternar entre todas as cores diferentes. Ao usar a técnica do raspador, escolha uma cor base. Agora que cheguei ao topo, vou continuar com o branco e contornar toda a borda e depois preencher o meio. Agora, o meio não precisa ser tão espesso quanto os lados, mas eu quero cobrir a maior parte dele. Então, vou terminar o que está no saco de confeitar. Então, agora é como qualquer outro bolo, vou começar aplanando o topo usando minha espátula e o prato giratório. Girando e usando o lado da espátula para fazer um topo bem plano. E raspando qualquer excesso para uma tigela pequena. E então eu posso começar a raspar ao redor. Então eu tenho uma espátula de lado reto aqui. A boa coisa com essas espátulas de padrão é que elas vêm com uma borda reta, mas você está segurando onde o padrão está e para mim isso é um pouco desconfortável. Mas claro que você pode usar o outro lado. Prefiro usar apenas uma espátula simples e raspar o bolo como eu normalmente faria. Só que desta vez estou realmente consciente de não mover a espátula porque quero manter essas listras. Então vou começar com uma pressão bem leve porque não quero realmente raspar nenhum creme de manteiga. Eu só quero nivelar. Eu posso ver que tinha bem mais no topo do bolo, então vou raspar isso na tigela e continuar até que os lados estejam bem lisos. Geralmente, qualquer lacuna ou bolha tende a se nivelar quanto mais você raspa ao redor. Se você tiver um buraco bastante significativo, pode usar novamente o saco de confeitar apenas para preenchê-lo naquela área específica. Parece que não preciso fazer isso desta vez. Então continue girando e deixe a mesa giratória e o raspador fazerem o trabalho por você. Então os últimos retoques são apenas para se livrar dessas linhas do raspador. Então desta vez, como não preciso colocar o bolo no freezer porque terminei com as listras, vou limpar os cantos como normalmente faria com a espátula, indo de fora para dentro e limpando meu raspador toda vez. Então, esta é a técnica de listras à mão livre. Como você pode ver, as listras não são tão definidas como seriam com a outra técnica. No entanto, é muito mais fácil e rápido de fazer. Então, uso essa técnica, mas queria mostrar a diferença, e as listras ainda são visíveis. O que pode acontecer é que a cor realmente se mistura uma na outra. Então, por exemplo, aqui temos um pouco de rosa, se misturando com o branco. E isso é porque, quando você está decorando, talvez uma camada fosse um pouco mais grossa que a outra, mas isso vem com a prática. De qualquer forma, vou deixar isso de lado e terminar o outro bolo. Então este bolo acabou ficando no freezer por uma boa meia hora. Agora é muito importante que esta camada esteja super dura, caso contrário, as listras não funcionarão.
Então, antes de adicionar a outra cor, vou apenas remover o excesso de creme de manteiga no topo usando uma faca afiada. Como está duro, ao cortar o creme de manteiga, ele sai muito facilmente e você consegue esses cantos incrivelmente afiados. E você sempre pode arrumar quaisquer buracos, se necessário. Então agora é hora de adicionar a cor. Então, na verdade, vou usar o mesmo saco de confeitar que usei para o outro bolo com o rosa por dentro. E o que vou fazer é preencher esses sulcos. Agora, eu não quero uma quantidade tão grande de rosa, porque os sulcos têm apenas 1 ou 2 milímetros de espessura. Então, vou aproximar muito o saco de confeitar do bolo, apertar apenas um pouquinho. Então, não a mesma quantidade que o outro bolo de jeito nenhum, muito menos e repetir em cada sulco, incluindo o topo. Você já pode ver que essas listras vão sair muito mais uniformes. Mais uma vez, vou pegar o raspador de lado liso em vez do estampado, apenas para o conforto da minha mão e começar a raspar imediatamente. Então, da mesma forma que eu normalmente faria. Agora, como essa camada branca está completamente congelada, ela não vai se mover quando eu raspar o rosa. Então, apenas algumas voltas ao redor, você pode ver o que está começando a acontecer. Os sulcos foram preenchidos com o creme de manteiga rosa. Algum creme de manteiga foi para o branco, mas vamos dar mais algumas voltas. Eu só quero tirar essa grande quantidade de creme de manteiga rosa antes de aperfeiçoar as listras. Então, é aqui que pode ficar um pouco complicado, porque o que você não quer que aconteça é o branco ficar muito macio. Então você continua girando e eventualmente remove qualquer creme de manteiga colorido que tenha se tornado branco, e isso pode acontecer mais rápido em algumas vezes. Desta vez, ocorreu muito rápido, provavelmente devido ao extremo frio do branco, fazendo com que o creme de manteiga rosa não grude nele. Então, eu dei voltas suficientes para que os lados pareçam realmente retos, mas há alguns bolsões de rosa que não foram bem raspados. Então, vou passar uma pequena quantidade de creme de manteiga apenas nessas áreas e raspar mais uma vez para finalizar. Então, apenas os últimos retoques em quaisquer bolhas de ar que eu possa ver e raspando os últimos pedaços de rosa do branco. E quando você estiver satisfeita, pode limpar os cantos como de costume. Listras lindas. Então você pode ver que é um processo um pouco mais longo, mas não há dúvida de que essas listras são muito mais uniformes. Então vou recolocar na geladeira para firmar e finalizar os bolos com decoração. Então, com os bolos lado a lado, há uma clara diferença entre as listras. Ambos parecem bons à sua maneira, então vou decorá-los de maneira diferente também. Começando com o que eu decorei à mão, as listras, com uma decoração simples. E vou usar um saco de confeitar com creme de manteiga multicolorido. Então eu tenho um pouco de rosa, roxo e branco aqui com um bico 1M e vou confeitar em cima do bolo apenas ao redor do exterior e finalizar com beijinhos de merengue. Então, em vez de fazer uma roseta, vou apenas apertar e deixar o creme de manteiga cair sobre si mesmo, e você obtém essa linda ondulação de creme de manteiga. E para garantir que eu tenha uma quantidade uniforme, vou confeitar uma diretamente oposta e trabalhar ao redor do bolo desta maneira. E então vou preencher entre eles para completar o círculo e criar uma borda inteira deste creme de manteiga confeitado. Então essa é uma maneira realmente simples de conseguir uma decoração eficaz em cima de um bolo. Então, se você está começando na decoração de bolos, tente algo assim. O que eu tenho aqui também são alguns beijinhos de merengue simples que vou colocar em cima do glacê assim. E eu também tenho alguns confeitos aqui só para animar um pouco. Vou espalhar alguns onde eu apliquei o glacê. E eu também vou colocar alguns na parte de baixo também. E então, usando a espátula, apenas pressiono os confeitos na cobertura para que eles grudem no bolo. Então, com o outro bolo, vou fazer decorações um pouco mais refinadas, porque as listras são um pouco mais refinadas por si só. Então eu tenho uma ponta de estrela pequena aqui, e vou fazer uma mistura de rosetas e estrelas no topo, e depois descer em uma cascata assim. Vou começar pelo topo, fazendo rosetas de diferentes tamanhos. E preenchendo também com algumas estrelas.
Então, embora eu esteja decorando com formas bastante simples, a coleção de decorações menores dá um efeito tão bonito. Adoro finalizar bolos com isso. E agora vou descer pela frente com uma cascata decorada. Então vou começar com as rosetas onde eu quero que elas fiquem. E então preencho com algumas formas simples de estrela também. E porque eu tenho várias cores nos meus sacos de confeitar, as formas realmente se destacam. E vou colocar alguns beijinhos no topo também, apenas para dar um toque extra de cor. E os confeitos deste bolo eu vou colocar individualmente, o que leva um pouco mais de tempo, mas claro que você obtém um resultado mais preciso. Então aqui estamos. 2 bolos de estilos distintos, ambos com listras rosa e brancas, decorados com creme de manteiga aplicado com saco de confeitar. Experimente cada um. Eu mostrei a você as diferenças. É totalmente com você qual deles você prefere. Não há dúvida de que as listras obtidas, usando o raspador de padrões, são muito mais definidas. Mas você viu que o processo é um pouco mais complicado e demorado, é claro. Não há certo e errado. Veja qual combina com você. Enquanto isso, por favor, se inscreva no meu canal se ainda não o fez e comente abaixo com mais sugestões de tutoriais que você gostaria de ver e fique ligado para mais tutoriais a caminho.